Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Festival da Palavra, quarta edição do Festival da Palavra. Festival maravilhoso e tem recebido muitos artistas fantásticos e que nessa noite estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos do que a maravilhosa Alice Ruiz. Estou muito honrado de fazer essa mediação, porque essa mediação também inclui uma homenagem para a Alice, que vem comemorando os seus 80 anos de vida, de trajetória, ao longo desse ano. Desde janeiro. Então, é uma festa ininterrupta. Em janeiro foi durante o Festival de Música da cidade de Curitiba, num sarau organizado pela Rogéria Holtz com a Estrela Leminski. Tive também a alegria de estar nesse sarau e desconstruir, por assim dizer, um poema da Alice lá, na hora que eu declamei o poema. Também tivemos a alegria de homenagear a Alice na Biblioteca Pública do Paraná. Foi por intermédio da secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, que está aqui presente, que ofereceu, não sei como, premiou a trajetória, a vida da Alice com a medalha de mérito cultural, mais do que merecido, claro. Então, também obrigado pela presença da secretária aqui, demais autoridades presentes, muito obrigado pela presença mesmo. E vamos em frente fazer essa conversa com a Alice, porque temos muito que beber desta fonte. Olha lá. A Flimo também, muito importante citar a Flimo, onde a Alice foi homenageadíssima e também ofereceu os seus serviços, dando uma oficina trabalhosa, longa, de muito ali, empenho de quem estava participando, de haikais, que é um dos assuntos que nós também vamos tratar aqui nessa noite, tá bom? Então, olha, a homenagem dessa noite, neste festival, celebra com justiça e alegria a vida e a obra da poeta Alice Ruiz, que neste ano de 2026 tem comemorado ininterruptamente os 80 anos de vida. Queremos, portanto, exaltar uma obra que encontra, na síntese e na precisão, formas de perceber o cotidiano e o mistério. Entre o haikai, o poema breve e a canção, a poesia de Alice está absolutamente vinculada à natureza, aos afetos, ao desejo e ao instante. Alice tem o dom de tornar imenso o que parece mínimo. Ela é uma das vozes mais importantes da poesia brasileira contemporânea em atividade, seja, portanto, pela qualidade da sua obra e também pela sua trajetória, pela sua história de vida. Nasceu em Curitiba, em 46, sua inclinação literária se manifestou de forma precoce na menina de 9 anos, que escrevia contos e também versos. Ali o haikai já estava se apresentando, sem que ela entendesse ainda que eram haikais. A poeta estreou no mercado editorial em 1980, com o livro Navalha na Liga, que teve uma edição recente, agora uma nova edição, pela Arte e Letra. Então, é um livro que vocês acham muito facilmente, inclusive aqui fora, tá? Com Arte e Letra ali. Esse título, Navalha na Liga, eu diria que é quase punk, poderia dizer rock ou punk. E já sugeria algo que é muito marcante no trabalho da Alice, que é o corte seco, a síntese, e também a presença, não é, do corpo em constante jogo, nesse jogo de expressões poéticas, através do corte, da ginga, das inversões de sentidos e dessa presença do corpo, esse corpo lançado, não é? Então, também podemos falar sobre isso um pouquinho. O rigor técnico e a profundidade da sua escrita foram reconhecidos 2 vezes por uma das maiores honrarias da literatura nacional, que é o Prêmio Jabuti, na categoria Poesia, que ela venceu em 1989 com a obra Vice-Verso, e depois, 20 anos depois, né, em 2009, com o livro 2 em 1, que reúne
vários poemas de até então, uma antologia, né? Para além das páginas dos livros, a poesia da Alice possui uma simbiose com a música popular brasileira fortíssima. Ela atua como letrista desde os 26 anos de idade, soma... Eu pus aqui mais de 50 canções, mas acho que é muito mais, na verdade. Umas 150, pelo menos, gravadas em parcerias antológicas com Rogéria Rhodes, que gravou Alice, um disco inteiro dedicado a Alice, e também é parceira da Alice em canções, com o Itamar Assunção, Arnaldo Antunes, Zélia Duncan, Zé Cabaleiro, Alzira Espíndola, Ivo Rodrigues, Selmar, Zé Miguel Wisnik e tantos outros. Na década de 70, Alice também teve forte atuação na escrita de textos de viés feminista, consolidando um legado que une arte e posicionamento político, que é algo que ela não largou até hoje. Continua tendo esse lado muito forte, né? No seu trabalho, na sua postura, na sua vida. Residiu por anos em São Paulo, onde trabalhou como publicitária, também vem ministrando oficinas de haikai ao longo de décadas por todo o país, e para fechar essa pequena apresentação, o mais importante, que é o seguinte: com o seu Paulo, seu amor, companheiro, marido, Alice teve um filho, Miguel Ângelo, que certamente é um anjo em sua vida, e também duas filhas, Áurea e Estrela, e foi assim, por intermédio de Áurea e Estrela, que Alice também se tornou avó. Vamos em frente. Você contou tudo. Não deixou nada para mim. Não precisa mais fazer a mesa. Não. Bom, mas então, assim, eu acho que é algo bastante do teu temperamento, e que eu não sabia. Então, pesquisando sobre o teu trabalho, eu descobri isso, que você morou com uma tia quando você era criança, e que você já escrevia contos, e que essa tia tinha um preconceito muito grande com a literatura por causa do marido dela, que era meio desviado, vamos dizer assim, e que ela rasgava os teus contos e jogava fora. Isso, eu imagino, que possa ter traumatizado de alguma forma, feito uma marca indelével em você. Depois, em outras entrevistas, você diz que tem essa frustração de não escrever prosa de modo mais constante, ter uma produção em prosa. E que você sente que você não tenha, vamos dizer assim, essa disciplina que a prosa exige. E claro que é possível ver, em relação ao que você faz nos haikais, na poesia, desse instante, dessa velocidade, dessa urgência, desse espanto que a poesia traz, que seria, então, uma disciplina diferente. Mas eu te pergunto isso, assim, você ainda nutre essa vontade de escrever prosa, e esse bloqueio, se é que é um bloqueio, tem mais a ver com, talvez, um trauma de infância, e essa não disciplina te pega, porque você é uma mulher disciplinada. Então, por que essa disciplina não? Você sabe que eu tenho um temperamento meio rebelde. Eu acho que essa coisa dela proibir, em vez de traumatizar e impedir, eu acho que teve efeito exatamente oposto. Eu acho que, virou um desafio, sabe, uma coisa do tipo, pode rasgar, eu faço outro. Sabe, eu acho que foi mais por aí. Mas, assim, agora eu estou em dúvida. Nunca tinha tido dúvida até esse momento, mas quando você fez essa associação de na coisa de eu não escrever prosa, porque realmente eu comecei na prosa. Quando menina, eu comecei na prosa. E eu fazia umas coisas, tinha uns insights poéticos, mas eu nem considerava poesia, porque não tinha nada a ver com a poesia que me apresentavam na escola, por exemplo, né? Só depois, quando eu descobri Quintana na biblioteca, foi que eu vi, peraí, eu faço poesia. Mas até então eu achava que eu queria fazer prosa.
E eu acho que barrou mesmo, mas é isso, você disse muito bem, eu tenho uma disciplina. Na minha vida, por exemplo, eu sou bastante disciplinada, mas uma disciplina que eu invento. Agora, a coisa do ter todo dia igual, por exemplo, vou acordar. O Inácio é o outro homenageado, né? Uma vez eu li que o Inácio acorda cedo, tira toda a roupa e vai escrever. É uma disciplina. Mas eu não tenho, com roupa ou não, eu não tenho essa coisa de ir lá cedo ou determinar um horário no dia. Tá, vou escrever das 2 às 6. Eu não tenho esse perfil. Eu prefiro que o meu dia me surpreenda, até para o bem da poesia. Perfeito. De todo modo, você tem uma grande trajetória também como publicitária. E a publicidade, ela incorpora, ou digamos assim, você empresta para a publicidade o seu talento de poeta. E tem uma exigência de prazo, de horário, de respeitar o briefing, né, que o cliente quer e tudo mais. Ao mesmo tempo, você tem uma lida com o mistério, com isso que eu disse que é o espanto ou um instante, esse lugar em que o poeta, que o Haijin, na verdade, não é, que é o poeta que faz haikai, se coloca para que possa ser ele absorvido pelo instante e a poesia floresça, né? Que eu imagino que seja impossível ter uma coisa de hora marcada para isso, né? E você tem o exercício como letrista, e tudo bem, pode acontecer de uma forma até um pouco mais solta também, conforme os encontros se deem, conforme as inspirações dos parceiros, mas existem muitas formas de compor também canção, não é? E eu imagino que também lidar com a expectativa do outro, a ansiedade do outro, e às vezes até o prazo do outro, que está gravando um disco, por exemplo, você precisa entregar aquela letra, também chama, né, algo que você precisa responder com uma certa velocidade, técnica e tudo mais. Muito bem, a pergunta. Como que você faz no teu processo para separar essas Alices, o quanto uma entra na outra, e você falou de, isso é para o bem da poesia. O que nisso se mantém sendo para o bem da poesia e atrapalha a poesia da Alice, que eu sinto e vejo que ainda tem a chama da poesia querendo se presentificar a todo momento. Não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que o elo comum é a palavra. Eu namoro a palavra, eu casei com a palavra, eu transo com a palavra, eu e a palavra é um caso sério. E isso em tudo, assim, no HQ, fazendo roteiro de quadrinhos, na música, na poesia, no haikai, que é um outro tipo de música. Realmente, a única que... Assim, eu já escrevi um pouco de prosa, inclusive tem um livrinho chamado Proesia, que vai ser reeditado agora. Já me escreveram de São Paulo, em comemoração aos 80 anos. Esse negócio não acaba. Impressionante. Não, eu estou impressionada mesmo, se eu soubesse, tinha feito antes. Muito bom, é muito bom. Mas o ela é esse, o ela é a palavra. E eu acho que aí você se comporta de acordo com a exigência do gênero. Assim, o haikai, por exemplo, você tem que achar não é nem achar, um estado X tem que acontecer em você, para que você se irmane com a natureza de tal maneira que ele simplesmente acontece.
Eu costumo dizer que quando um haikai de verdade, porque tem muito haikai que a gente faz com habilidade, né? Mas quando um haikai me acontece, é como se fosse uma bênção mesmo, sabe? É um acontecimento mesmo. É diferente das outras formas, onde o empenho é de outro tipo. O empenho da poesia papel, por exemplo, é muito mais comprometido com tramas de linguagem e também exige um pouco mais de disciplina, vamos dizer assim. E a letra de música, daí essa é uma loucura, porque acontece tanto de eu, assim, de eu fazer letras e mandar para os parceiros olhar e dizer essa parece com a Alzira, ou essa parece com o Arnaldo, ou nos bons tempos essa parece com o Itamar. E mandar para a pessoa, mas também acontece dos malucos gravarem, musicarem, coisa que eu escrevi como poesia, nos meus livros, acontece. E também acontece de estar junto, conversando, e, de repente, partir para a composição, porque tem uma música ali querendo acontecer, e, por coincidência, tem alguém que faz letra, alguém que faz música. Quase sempre, quando esses tipos se encontram, a música vem e diz, opa, espera aí, agora é comigo. E aí a gente funciona como um cavalo à disposição. Mas essa coisa de eu fazer letra para parceiro, para uma música existente, foi pouquíssimas vezes que aconteceu. Eu tenho uma dificuldade imensa. E enlouqueço a vizinhança, porque eu coloco a música no repeat até... Você acha que seria uma dificuldade musical, digamos, da tua... Enfim, do teu conhecimento musical, no sentido de você, como musicista, ser capaz de incluir a letra dentro de uma melodia já pronta? Nesse sentido que você fala? É como se eu não percebesse direito. Bem honestamente falando, a gente também não precisa ser bom em tudo, né? Ser obrigado. Já que eu trabalho com a palavra, tem que ser bom em tudo. Não. Tem alguma coisa que eu não entendi direito ainda, mas as poucas vezes que eu consegui foi para o piano, não para o violão. Eu não sei se a melodia fica mais clara. Talvez seja isso, porque a harmonia confunde um pouco a minha cabeça. Enfim, eu não sou do ramo musical, embora alguns parceiros meus discordem disso, eles acham que eu sou musical. Eu tenho certeza que você é musical, e tem uma bronca com essa história de que letrista bom é o letrista que bota letra na melodia. Por que essa hierarquia? Quando falam do Chico Buarque, porque o Chico bota a letra na melodia do Edu Lobo. O Paulo César Pinheiro bota sempre a letra da melodia. Mas eu discordo tanto disso. Não, nossa, a tua obra bobagem. prova o contrário disso, né? Ou prova que as duas vias são possíveis, né? Não há essa hierarquia. Então, eu fico... Eu não sabia, olha, descobri agora que eu não escrevo prosa porque eu tenho trauma e que eu não sou letrista porque eu tenho dificuldade de colocar. Nossa... Mas eu vi também uma entrevista tua que você... Eu saio daqui direto para terapia, né? Então, vou te colocar mais uma aí. Eu vi uma entrevista tua que você dizia que queria ser cantora. E aí você acabou não sendo... Não, mas isso é uma coisa do passado. Eu era criança. Eu era criança e eu não tinha a menor intenção de ser poeta. Eu queria ser cantora. Cantava o dia inteiro. Era afinadinha, inclusive. Mas também tem um trauma que eu vou contar aqui. O meu pai era músico. Ele tocava em orquestra. Ele tocava instrumentos de sopro, mas o principal dele era o trombone de vara. Mas ele tocava outros instrumentos também. Na falta do músico, ele quebrava o galho. E eles tocavam muito na noite, né? Porque dessas orquestras de baile que tinha.
E a minha mãe morria de ciúme das cantoras. Ela encontrava foto das cantoras com dedicatória para ele. Tinha uma história ali. Porque Ele era interessante, sabe? Ruivo, olho verde, aquela coisa. Ele era bem interessante. o fato do teu pai ser músico marca algo importante, que é a presença da arte na tua família, né? Vocês são uma família de artistas. Eu tinha engatilhado uma outra pergunta que tinha a ver com tradição literária, com a tradição do haikai, que eu sinto que você é muito mais, embora o haikai no Brasil seja swingado, tenha ido para jogos de humor também, né? Muitas formas variadas, mas o teu haikai, ele é um haikai bastante puro em relação à verdade que o haikai busca, né? Ao mesmo tempo, a tua poesia, Navalha na Liga, por exemplo, e nos outros livros, é uma poesia que está rompendo com a tradição o tempo inteiro, que eu acho que tem algo também de época, né? Dessa geração de vocês ali, experimentando as coisas, fazendo tudo. Mas eu acho curioso você, de uma cultura que, em tese, seria tão longe, né, e você ter essa deferência em relação a ela, e aqui, nessa tradição mais europeia, brasileira e tudo mais, quebrando tudo, vamos dizer assim, né? Como é que você entende isso dentro do teu trabalho? Mas eu tenho haikais dos dois tipos. Tenho haikai e tenho senryu. Senryu é o haikai de humor, né, que quebra algumas regras, mas eu também tenho haikai do jeitinho brasileiro. Tem um monte, inclusive. Aliás, eu publiquei um hoje. Postei nas redes um hoje, que nem sempre me encontro comigo, às vezes consigo. Eu não... A ambiguidade do consigo aí, né? Às vezes é consigo, às vezes não é comigo, às vezes é consigo. Mas tem essa... Então, tem essa coisa de uma brincadeira que não tem nada a ver com haikai nipônico. Mas o que aconteceu? A minha influência inicial do haikai era muito permeada por essa coisa da minha geração, da poesia marginal e tal. Só que, em outubro de 90, eu fui convidada da oficina de haikai em Porto Alegre. Nunca tinha me passado pela cabeça fazer uma coisa dessas, mas me convidaram, eu adoro um desafio e fui. E a oficina acabou me enquadrando, sabe? Porque, como eu tenho que ensinar a estrutura, eu acabei assim, fazendo espontaneamente haikais nipônicos, quer dizer, com um perfil bem semelhante à coisa nipônica, como você disse, um haikai mais puro, né? Um haikai mais puro, mas tem o sujinho também. Sim. Eu vejo quando você, enfim, usa ali algumas aliterações e tal, você dá esse swing brasileiro aparece muito mesmo. Bom, eu fiz ali um apontamento para falar da família, né, de artistas, essa grande trupe, não é, que vocês são, e particularmente eu acho muito bonito de ver essas meninas criadas e fazendo, produzindo, né? Tem o festival agora Paulo Leminski, que acontece esse final de semana também, todo o trabalho artístico da Estrela. Mas o que eu queria te perguntar em relação à família propriamente, que daí acho que vai numa intimidade que foge um pouco da poeta, mas que não tem como desviar do fato de ser uma artista ali. Você criando essas meninas,
dando essa educação, sendo uma líder da família, como é que foi para você isso, sendo uma mulher, indo à luta, tendo essa responsabilidade, e ao mesmo tempo, numa família de artistas? Quer dizer, o que tinha ali de convencional e de não convencional para produzir esse caldo, assim, essa, vamos dizer, como teria assim a família Gracie do jiu-jitsu, vocês são a família da poesia. Eu não sei se a gente é tão consciente enquanto vai vivendo. Acho que a gente vai vivendo e daí, depois a gente olha para trás e diz, era isso que eu estava fazendo. Mas, assim, você vai vivendo de acordo com o que você acredita, vivendo de acordo com o que te inspira, o que te move, mas acho que eu não entendi o que você perguntou, porque não tem uma coisa intencional, assim, mas acho que normal nunca foi, sabe? Você perguntou, né, a coisa dentro de das convencional, regras, né? Quer dizer, convencional nunca foi, nunca foi. Porque a gente vivia assim, na nossa casa, muitas vezes eu ia trabalhar fora para o Paulo ficar em casa escrevendo os livros, porque ele escrevia livros contratados pela Brasiliense, né, traduções ou biografias, que a Brasiliense dizia, de quem você quer falar? E ele falava, e ele ficava escrevendo, mas para ele fazer isso, alguém tinha que... Ele fazia freelancer, continuava, além de estar fazendo livro, mas alguém tinha que segurar a conta no final do mês, né? Então, muitas vezes eu fiz isso. Hoje, talvez seja uma coisa comum, mas na época não era. Não era nada convencional o homem ficar em casa e a mulher sair para trabalhar. E você era uma mocinha curitibana, polida, que de repente vai para o mundo. Claro, dentro desse contexto, mas com uma consciência também do papel, vamos dizer assim, subversivo, do papel transgressor, do papel da mulher que não quer se enquadrar nessas convenções que se espera, não é? E então, digamos, poderia dizer assim, a Alice feminista já estava lá e indo à luta. Sempre esteve. Sempre esteve. Eu olhava a minha família quando menina e via assim, os homens saíam para trabalhar e as mulheres trabalhavam em casa, trabalho doméstico. Daí chegava no final de semana, os homens iam para a sala, iam todos lá para casa. Eu morava com a minha tia e ela era a matriarca, e iam todos para lá. Aí os homens iam para a sala ver jogo, conversar, tomar cerveja, e as mulheres iam cozinhar. Limpar, a casa já estava limpa, porque elas já tinham acordado. Eu olhava aquilo e dizia, eu não quero isso. Eu quero ficar sentada ali com eles, conversando sobre essas coisas interessantes. Eu quero estar no mundo, eu não quero esse negócio. Então, o casamento, do jeito que ele era, não tinha o menor interesse para mim. E também, às vezes, a gente tem sorte de ter azar. Eu, muito cedo, tive que ser arrimo de família. Com 18 anos, eu tinha 2 empregos e sustentava a minha casa, eu e minha mãe. Então, quando eu conheci o Paulo, isso é, quando a gente montou uma casa, nossa casa, e as nossas crianças começaram a vir, não era uma menina curitibana, como você falou, daquela que sai daquela casinha bonitinha de véu e grinô. Não teve nada disso. Eu saí da minha independência para continuar brigando por ela. Antes eu não precisava brigar por ela, daí eu precisei brigar. Você sentia que na tua trajetória, dentro do teu trabalho como artista, como poeta, você precisou brigar muito, ou as coisas foram acontecendo, quer dizer, esse reconhecimento do talento foi acontecendo
Iria facilmente, mas num fluxo sem muitas trepidações, assim, ou você precisou se impor muito? Não, eu acho que teve uma questão de sorte, porque sempre convivi com pessoas muito legais, que mesmo que tivessem tido essa formação, porque é uma questão de formação, né? Essa coisa da discriminação da mulher, na minha geração, da discriminação, que a mulher não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, que isso não era da mulher, era... Enfim, esses papéis que inventaram. As pessoas com quem eu convivia do meio literário, tipo os concretos, por exemplo, já estavam em outro patamar, já estavam com outra visão. Mesmo a turma da poesia marginal também já veio quase que dentro desse espírito contracultural de inventar, reinventar os papéis, né? Reinventar um jeito de viver, reinventar os costumes. E aí, eu não vou dizer que tudo foram flores, não, as coisas aconteceram numa boa, mas é claro, sempre tinha, até hoje tem. Até hoje eu me deparo com preconceitos. A gente pode dizer que você é uma poeta consagrada no Brasil. Uau, é? Eu acho que todo mundo aqui concorda. Né? E chegou aos seus 80 anos, e belíssimamente, né, bem vividos, e chegou muito bem nesses 80 anos. E você disse que ainda hoje, em relação a você, ou você acha que em relação não sei, a produção feminina, porque a gente também vê um boom da produção feminina na prosa, na poesia. Mas não é todo mundo que sabe, que me conhece. Então, eu agora, além do problema de ser mulher, tem o etarismo. O etarismo é um inferno. Pressupõe-se que você é senil. Tem 80 anos, logo é senil, é como se fosse sinônimo. E o pior é que eu não sou. E a gente... Para mim está muito claro isso, que você não é mesmo. Não, mas felizmente, o corpo já tá fazendo umas negociações meio pesadas comigo, mas a cabeça ainda está beleza. Você certamente não sente que você é uma velhinha de 80 anos, né? Pelo contrário, eu digo que eu tenho juventude acumulada. Também li numa entrevista tua que você almeja, de certo modo, chegar novamente na criança, que pode ainda habitar em você. Quer dizer, a sua poesia... Não, ela está aqui, não, acho que eu não falei direito, ou não sei como, porque não, ela está aqui, ela nunca me largou, ainda bem, é uma questão de fidelidade nossa. O que significaria isso, aos 80 anos, você e a sua criança estarem, assim, unidas? Curiosidade, tesão de fazer as coisas, uma esperança meio tonta, porque 80 anos depois você olha e diz assim, pô, mas está dando para trás de novo? É sério que é assim? E ainda assim eu ainda tenho esperança. É essa coisa, a menina tem a dimensão do lúdico. O ser humano tem que ter a dimensão do lúdico a vida inteira. O lúdico é fundamental para a gente aguentar a chatice, o ramerrão, o dia a dia, os compromissos, as frustrações, sem a dimensão do lúdico. Quando eu digo lúdico, quer dizer a poesia também. Né? Não tem graça. E o lúdico é a criança a nossa criança que nos proporciona, né? Mas é isso, é curiosidade. Quando você
não tem mais pique de começar uma coisa, por exemplo, aí isso começou a envelhecer, né? Você tem começado muitas coisas, eu diria mais assim, especificamente em relação a projetos literários, tem muita gaveta, muita coisa que ainda virá? Aconteceu uma coisa esquisita. Com o advento das novas plataformas, as redes sociais, eu comecei a produzir muito para essas plataformas. Eu continuei fazendo letra de música, poesia, tomando nota e tal, mas eu comecei a fazer muita coisa, haikai, sem rio, e umas prosinhas, para as redes. Eu publicava na rede e encerrava o assunto. Tá aqui. Acho que foram 6 anos, mais ou menos, assim. E aí, recentemente, eu resolvi levantar esse material. E eu cheguei a mais de 300 haikais, sendo que mais ou menos metade é haikai mesmo, e a outra metade eu me diverti muito fazendo. E tem as tais prosinhas, que, de repente, há essa esperança, essa luzinha no fim do túnel ali, porque eu olho e digo, elas são interessantes, tem um monte de coisa ali que é como se fosse um embrião para trabalhar, para desenvolver, ou seja, faz 6 anos, mais ou menos, que eu tenho a impressão que eu estou escrevendo menos, mas, na verdade, eu estou produzindo bem mais, menos poesia. Você falou em trabalhar nessas prosinhas. O haikai, eu imagino que não, porque ele é esse instante. Mas os outros poemas, você... Essas que trabalha muito, fica lapidando, ou eles também acontecem com mais velocidade, assim? Quer dizer, porque você também é uma poeta que acredita em inspiração. Acredito. Que não é todo poeta que acredita mais em transpiração, né? Como é que... Não, mas tem a transpiração também. Eu acho que, quando eu não estou inspirada, por exemplo, eu vou traduzir poesia, porque é um jeito de primeiro, aprender melhor, né? Os gêneros, estilos poéticos. Mas eu vou ler poesia também de vários autores, e também teoria poética, ou seja, tem um trabalho braçal para que, na hora que a inspiração chega, eu estou um instrumento afiado, para que ela venha para mim, chegue em mim, e eu tenha capacidade, esteja preparada para expressá-la, né? Para ser esse... Eu adoro essa coisa de dizer que a gente é instrumento. A gente é instrumento. Claro, a poesia passando por você e você... Mas você tem que estar preparado para que ela. Então, buscando. o suadouro tem de qualquer jeito, mas eu acredito na inspiração. Quando eu falo, o passarinho pousa, você está pronto para... responder aquilo. Uhum. Perfeito. Bom, eu acho que seria o momento de pedir para você ler alguma coisa da sua própria palavra. Eu trouxe alguns livros aqui, não sei se tem o Navalha na Liga, o Jardim de Raijin. Você tem o Navalha da primeira edição? Não, mas é da segunda. não é minha, né? Da Biblioteca Pública do Paraná, que generosamente me emprestou. Disse o diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Eu tenho esse aqui, o Desorientais, guardadíssimo lá em casa, e já também... Mas você sabe que eu não gosto muito de ler o haikai? Porque eu acho que o haikai pede um silêncio, sabe? O haikai é uma experiência muito íntima do leitor. Eu gosto mais de dizer... De cor também, né? Eu digo de cor. Pronto. Então, por favor, com vocês, senhoras e senhores, Alice Ruiz. Obrigada.
Eu nem disse nada ainda. Ah, meu Deus, o que eu digo? Ah, tem um do Navalha na Liga, mas eu gosto de contar historinha também. Posso contar historinha? Porque eu falei que quando eu não estou inspirada, por exemplo, é o tempo de preparar poeta, né? De ler, etc. E tal. E eu estava lendo uma antologia de poesia portuguesa, por exemplo, esse O Sonho de Poeta. E daí, quando eu terminei de ler a antologia, veio o poema que não tem nada a ver, mas tem, se alguém tocar um fado, combina. Não, se alguém botar um Aí, fado Rogéria, aí, já está a indicação para você. É mesmo. Rô, você é boa de fado? Quem dera fosse meu o poema de amor definitivo. Se amar fosse o bastante, eu pudera. Às vezes parece ser esse meu único destino. Mas vem o vento e leva as palavras que digo, minha canção de amigo. Um sonho de poeta não vale um instante vivo. Pode que muita gente veja no que escrevo tudo o que sente, e vibre, e chore, e ria, como eu antigamente, quando não sabia que não há um verso, amor, que te contente. Obrigada. Esse você conhece bem, né, Rô? A Rô me carregou para o palco. Foi iniciativa da Etel, mas, de repente, eu fui para o palco. Senhora já era uma senhora. Eu fui para o palco dizer poesia. Ela falava, fazia as músicas e eu intercalava com poemas. Com os poemas. E tem um disco teu chamado Paralelas, que é teu com Alzira Espíndola, que também é assim, né? Também tem essa estrutura. Também é assim, aí as pessoas confundem tudo, porque eu sempre falo, lá diz música e poesia, mas as pessoas falam assim, poema da Alzira Espíndola. Eu digo, meu saquinho. E a música é minha, então. Falando nisso, como é que você sente quando você tem muitas músicas famosas, que, por exemplo... Tenho hits. É, Tenho hits. uma meia dúzia, né? Uma meia dúzia de hits. De hits. Socorro, por exemplo. Socorro é o grande hit. E quando eu morrer, vão dizer, morreu a mulher que fez Socorro. Então, por isso, porque às vezes não citam, né? Porque quem for muito bem informado vai dizer, porque normalmente não sabem de quem que é. Mas isso incomoda um pouco? Não, nem um pouco. Já incomodou. Mas tudo uma questão de... A vida é um longo ensaio para o desapego, né? Eu me incomodava por uma questão de ego, fui eu que fiz, é meu trabalho, poxa, não sou reconhecida. Depois eu falei, dane-se, não estou fazendo para ser reconhecida, eu estou fazendo porque eu não consigo não fazer. Eu preciso me expressar. Essa é uma grande bênção na minha vida, mas também é um inferno, porque preciso, sabe uma coisa assim, eu começo a ficar infeliz quando eu fico muito tempo sem criar nada. Eu preciso. E aí, não sei, eu fui tão enfática agora que eu perdi um pouco o fio da meada. Na verdade, sobre créditos, essas citações, esse reconhecimento de que as canções, as letras dessas canções são suas. E eu sei também, porque a Estrela já me contou, que você também faz melodias, porque também fica, às vezes, a letrista. Mas você não é
a letrista apenas, você é a compositora, ou melhor, a cancionista, né? Eu já fiz um pouquinho, mas é bem pouquinho. Então, não falemos nisso. Não, é que essa coisa de ficar chateada com isso, eu teria vários motivos, ao longo da vida, para ficar chateada com um monte de coisas dessas relacionadas com o ego. Mas, justamente, essas coisas me ensinaram que não é o que importa. Não importa que fui eu que fiz. O que importa é que aquilo existe, que aquilo toca as pessoas. Socorro, por exemplo, eu estava uma vez num show do Arnaldo, e quando ele começou, tinha umas 1.500 pessoas na plateia, e eu ali no meio, bem... E aí ele começou a cantar, e eu, para minha total surpresa, toda a plateia começou a cantar junto. E eu ali no meio, olhava em volta, assim, todas as pessoas, todas. Eu falei, gente, pronto, posso morrer. Agora, acabou, já era. Resolvido o problema. Ninguém sabia que era minha. Mas consegui saber que você conseguiu tocar o coração, a mente, seja lá o que eu toquei neles, mas eu toquei 1.500 pessoas só porque estavam ali. Mas deve ter mais do que isso. Talvez, com isso que você falou, a gente possa voltar àquela antiga ideia de que a poesia não é do poeta e a poesia é do povo, não é? A poesia é de quem é tocado realmente por essa poesia, só que não são todos os poetas que têm essa potência, esse alcance. Então, o Bandeira teve, o Drummond teve, quer dizer, né, e agora José, esses versos, você tem um poema também que responde a esse poema, né? Mas, e você também é essa poeta que está na boca do povo, não é, sendo cantada por aí. E estou me avisando que eu tenho que tomar o remédio. Pronto. Deixa eu ver como é que estamos de horário. Ó, nós chegamos a praticamente 1 hora de conversa. Eu sei que todo mundo aqui vai querer mais, mas temos aqui um contrato com o Festival da Palavra que eu não posso ir muito adiante. E eu também não podia fazer uma coisa, mas eu vou fazer, porque falaram assim para mim, não foi o pessoal do Festival da Palavra que falou, não, foi mais de dentro de casa. Falou, você não vai fazer isso, não queira ser exibidinho. O quê? Eu quero cantar uma música tua para você, por mais que eu desafine. Mas, ou a Rogéria veio aqui cantar. Essa música tem me acompanhado há muitos anos, e desde janeiro da homenagem no Festival de Música, ela não sai da minha cabeça. Então, também, eu entendo que hoje é uma das músicas que eu mais gosto na vida. Então, vou cantar para você aqui, para vocês. Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço, só que do lado do avesso. Pode ser que seja engano, bobagem ou ilusão de ter você na minha, mas acho que com você eu me esqueço e em seguida eu aconteço. Por isso deixo aqui meu endereço. Se você me procurar, eu apareço. Se você me encontrar, te reconheço. Obrigado. Alice Ruiz. Não tem isso do público conversar comigo? Não estava combinado de abrir para o público, mas a Liana Leão, que é uma das curadoras, eu acho que eu não agradeci a Leana no começo, Liana Leão e Rogério Pereira, que são os curadores do festival. Também muito obrigado à Fundação Cultural pelo convite, por essa oportunidade de estar com a Alice.
E vamos abrir, então, para 2 perguntas, que eu acho que vale muito a pena. Né? É bacana. É. Então, por favor, quem quer fazer perguntas, fique à vontade. Pronto. Não sei se... tem microfone lá e tudo. Por favor. Se você quer fazer perguntas antes. Bom, Alice, queria que você falasse um pouquinho da tua parceria com o Itamar Assunção. Como é que vocês se conheceram? Foi através dos irmãos? Pelo amor de Deus, da onde você está? Ok. Sobre o Itamar Assunção, como é que você chegou aí? Como é que vocês se conheceram através dos irmãos dela quando moravam aqui? Como é que foi esse início da parceria Alice Ruiz e Itamar Assunção? É bacana, eu adoro falar disso, pena que a gente não tem mais 1 hora. porque foi uma coisa muito importante na minha vida mesmo, essa nossa parceria, essa amizade que foi muito rica. Mas aconteceu, não foi por causa do Narciso, não. Narciso era meu amigo também, mas não foi. O Itamar veio fazer um show aqui em Curitiba em 83. Foi no Guairinha. E quem estava junto, fazendo backing vocal com ele, era a Neuza Pinheiro, que é uma cantora do norte do Paraná, mas que se mudou para São Paulo e estava fazendo backing para o Itamar, e era amiga nossa, minha e do Paulo. E ela nos apresentou o Itamar, e eu já curtia muito Itamar, muito. Eu ouvia e dizia, isso é o que tem de novo acontecendo, é o que veio depois da Tropicália, foi a banda, foi a Lira Paulistana. E o Itamar era um nome fortíssimo ali. Era ele, o Arrigo, o Rumo, o Tati, né? O Luiz Tati, que é meu parceiro também. E a Ana, que é minha parceira também. Eu estou falando, eu me dou com gente muito legal. Pessoas boas, pessoas bacanas. Ainda bem que eles ainda estão aí, né? Porque a saída do Itamar foi uma perda assim, afetiva e profissional também. Mas eu tinha o Navalha na Liga, e era o meu único livro até então. Estava saindo, estava no prelo, o Paixão Chama Paixão. E daí eu dei para o Itamar o Navalha na Liga. E ele foi para São Paulo lendo o livro e chegou lá e musicou vários poeminhas pequenos do livro. E aí não me contou, porque ele gostava de fazer surpresa. E uma vez que nós fomos a São Paulo, estava rolando o show dele lá, a gente foi assistir, para minha surpresa, tinha uma parceria nossa. Só que daí eu já levei o Paixão Chama Paixão, e ele musicou um do Paixão Chama Paixão. Aí eu falei, poxa, não é possível, eu sou fã do moço, e o moço está me musicando. Aí eu comecei a criar para ele. Não sei te explicar como é criar para ele. É criar dentro daquele espírito dele, dentro daquelas coisas que eram afinidades entre nós. Respondi? Bem, mais alguém? Olha lá atrás. Cansei de ouvir abobrinhas. Boa noite a todos, todas, todos. Meu nome é Luizan Pinheiro, eu sou lá de Belém, do Norte, e estou aqui na cidade para produzir material para um disco chamado Cabeça, que são 5 poesias, são 5 poemas do Paulo Leminski, e uma canção que eu fiz especialmente para ele. Isso já dura muito tempo, desde 89, quando eu entrei na faculdade. E venho trabalhando com isso há muito tempo, e agora chegou um momento importante de vir para Curitiba, para sentir Curitiba, porque não dava para terminar esse trabalho sem isso.
e aproveitei e fui procurar seu livro, O Navalha na Liga, que está aqui na minha mão. E que, por sinal, eu peço permissão em público para você para compor uma canção de um dos poemas que eu escolhi desse livro, em homenagem aos seus 80 anos. Foi adorável escutar você. Eu acho que essa fala potente, feminina, de você, de uma referência da cultura brasileira, da poesia brasileira, é muito importante para mim e muito importante para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada a você. Você vai no festival sábado, né? Vou sim, vou sim. Obrigado. Aproveitar um gancho do que ele falou, como é que você sente a cidade de Curitiba hoje? Digo, no cenário artístico mesmo, você ficou anos em São Paulo, retornou. Como é que você sente assim Curitiba atualmente? Eu fiquei anos lá, mas eu tinha minhas fontes de informação aqui. Estavam as filhas aqui, quando eu chegava. Aliás, sempre foi assim, as filhas me aplicavam das coisas novas e agora os netos estão começando a fazer isso. Está bem interessante. Mas eu acho tão complicado falar do cenário atual. A cultura é engraçada, mas a cultura parece que a arte, a gente só consegue sacar direito o rumo que tomou depois de um certo tempo. Na hora que está fervendo, é só um caldo, né? Mas eu acho bem interessante esse caldo. Eu acho que Curitiba cresceu muito, comparado com o tempo que eu era jovem, por exemplo, que não tinha muita gente interessante, mas não tantas quanto agora. Agora está realmente um boom de coisas acontecendo em várias áreas, mas assim o que vai sair desse caldo é tão difícil, né, a gente prever. Bom, vamos então a mais uma pergunta, e aí acredito que vai ser necessário, infelizmente, encerrar. Então, aproveite, quem quer fazer a pergunta? Olha lá na esquerda. Alice, boa noite. Queria saber o que você tem lido ultimamente, o que você tem gostado na literatura, que tem te surpreendido nos últimos anos. Eu tenho lido mais prosa e eu tenho lido mais mulheres. Eu estou curtindo... Não, eu leio homens também. Eu li o Jefferson, que está aqui, né? Teve aqui hoje. E o Itamar, que esteve aqui ontem. Mas eu estou lendo mais eu estou meio apaixonada por algumas escritoras, especificamente a Noemi Jaffe. Tudo que a Noemi Jaffe escreve, eu imediatamente compro. A Micheline Verhunski, a Maria Valéria Rezende. E aqui, as nossas, Lucy Colim e Giovana Madaloso. Estamos bem, hein? No meu quinteto, 2 são daqui. Mas é o que eu estou lendo agora, essas meninas. Algumas mais velhas que eu, mas meninas. Não, mentira, só Maria Valéria que é mais velha. As outras são meninas mesmo, comparado comigo. Bem, bom, então... com essas dicas de leitura da Alice, a gente encerra. Mais uma vez, muito obrigado, Alice, por estar aqui. Aliás, obrigada pelo convite, obrigada pela homenagem e obrigada pelo tempo que você, particularmente, dispensou à minha pessoa. Foi um prazer. Para mim também. Então, um beijo para vocês. Obrigada a vocês.